Cumprimentos, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, excelentíssimo Sr. Deputado Firmino Marques, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva, excelentíssimo Sr. Deputado António Cunha, excelentíssimas Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, bom dia a todos e a todas. Esta intervenção procura fazer uma análise mais ligada com a aplicação prática da nova legislação e relacionada com os alunos com deficiência, resultante da minha atividade mais como formador e como professor, contactando diversas realidades e diversas organizações. É uma percepção parcial da minha prática. Não reflete propriamente a situação no meu agrupamento, mas sim da minha percepção das organizações onde participo e daquilo que vivo e que me é transmitido e que eu contacto com muitas realidades. Em termos do novo decreto-lei, depois da lei que o alterou, na minha consideração, esta é uma legislação que não nos traz nada de novo. Portanto, todas as medidas que o decreto-lei 54 traz já existiam, muitas delas com outras designações, com algumas nuances, mas não há aqui nenhuma proposta que não fosse já desenvolvida. As escolas há décadas que elas desenvolvem processos e caminhos na construção de uma educação inclusiva e não se inventou agora nada de substancial, embora se queira fazer crer. As escolas têm feito o seu caminho, apesar das legislações que nos têm apresentado. Só que pelo menos desta esperava-se que fosse uma ajuda. E pode não estar a acontecer isso. Os relatos das práticas falam de algum desnorte, alguma interpretação diversa da legislação, falta de referências, falta de rigor, alguma disparidade nas práticas, e isto nunca se verificou muito anteriormente. Há caminhos que são diferentes e há caminhos que se percorrem em diferentes velocidades, mas nunca esta febre inclusivista trouxe tantos problemas à escola. Ao ser criada, substituindo a anterior, que era um decreto de educação especial, sem uma avaliação do que se fez, das boas práticas, do que seria importante mudar, sem uma visão daquilo que as escolas precisariam e dos passos que a escola precisaria de caminhar, acaba por não ser uma lei muito eficaz, porque ela de facto não regula aquilo que ela anuncia, que são as grandes mudanças no sistema de ensino. Ela diz que pretende aplicar na escola uma educação inclusiva, mas tenta fazê-lo através de uma transformação da educação especial. E também não assume de forma clara que cuida as especificidades com equidade para os alunos que precisam de intervenção especializada, como os que hoje aqui estamos a falar. Portanto, não há uma abordagem estrutural global sobre aquilo que são os fatores de exclusão, por exemplo, os fatores da pobreza, das famílias desfavorecidas, dos alunos de famílias culturalmente, educacionalmente e economicamente mais em desvantagem, que apresentam maior risco de exclusão, os alunos migrantes, diferentes gerações, refugiados, alunos LGBTQI, alunos emocionalmente frágeis, doentes, alunos vítimas de abuso, de violência, de bullying, o risco social, etnias, minorias religiosas, culturais, enfim, até aqueles que a escola tem alguma dificuldade em dar resposta. Portanto, fica aqui a faltar muita coisa. Tantas áreas importantes também que ficam sem resposta e onde se poderia ter avançado mais, como a transição e o acompanhamento da pós-escolaridade, não é, destes alunos, as universidades, inclusão nas universidades, escolas e cursos profissionais, emprego protegido, o apoio às famílias, quer nas pausas letivas, quer também depois da escolaridade obrigatória, o ensino noturno, a certificação, após a escolaridade obrigatória, o que é que vai acontecer em termos, por exemplo, de emprego protegido, o acesso a direitos, a educação sexual, por exemplo, a sexualidade das pessoas com deficiência, entre muitos outros aspectos que, em articulação entre as escolas e diferentes serviços e entidades, poderíamos de facto abrir aqui um caminho efetivo e duradouro. Porque, de facto, uma escola inclusiva, ela propõe-se através de uma diferenciação do ensino globalmente diferenciado. Portanto, não é uma linha remediativa que se aplica quando há dificuldades
é uma escola que é construída olhando as diferenças e depois construindo sobre a diversidade a sua qualificação, transformando-se numa melhor escola, em todas as dimensões. Portanto, deveriam criar-se mecanismos globais para promover a igualdade e a equidade, alargando a inclusão a todos os alunos, a todos os professores, a todos os departamentos curriculares, à gestão da escola, à sua organização, às práticas pedagógicas, à formação dos professores para a inclusão, enfim, ao sistema. Tudo isto inserido ou articulado na legislação existente, de forma a cada ação ou cada documento esteja impregnado da educação inclusiva, da inclusão. Portanto, não se cria a educação inclusiva numa lei, ela deve ser um princípio norteador de todas as leis e de todas as ações. Uma nova lei deveria trazer melhorias globais no sistema e ser mais abrangente e não balcanizada na área das dificuldades específicas. Tudo o que hoje é proposto poderia existir na lei anterior. O que mudou é a criação do MEMAI, que é artificial e redundante, está fora do sítio, não se enquadra nas estruturas escolares que já têm as competências que a EMAI tem, ou que quer ter. O Centro de Apoio à Aprendizagem é virtual, não traz mais recursos. Depois é uma lei com burocracia exagerada, com processos mais complexos, modelos mais incompreensíveis, redundantes, que se sobrepõem àquilo que as escolas já têm em diversos setores e, portanto, nos contextos naturais onde são tomadas as decisões pedagógicas. Em relação aos alunos com deficiência, a inclusão destes alunos, de facto, confronta a escola com desafios ainda maiores. Porque criar contextos inclusivos nos espaços naturais da escola que concretizem os pilares do desenvolvimento enquanto pessoas é uma tarefa permanente e está muito longe de ser conseguida. Requer um conjunto de recursos, de técnicas, de estratégias, requer educação especial, o desenvolvimento de áreas não curriculares, aprendizagens para a vida, processos de transição, de socialização e requer o envolvimento de todos os atores, como é óbvio. Portanto, a exigência de recursos é maior, quer em termos de docentes especializados, como de equipa técnica multidisciplinar, as assistentes operacionais com formação, com perfil e com carreiras dedicadas a esta área. Muitos destes alunos estão em unidades especializadas, outros têm adaptações curriculares significativas, não seguem aprendizagens essenciais, não acedem à certificação com equivalência académica e, portanto, representam aqui um conjunto alargado de alunos para os quais é preciso um olhar específico. Em 2009-2010 pude verificar que havia cerca de 292 unidades, hoje temos 461, portanto há aqui um crescimento muito significativo, estamos a falar de um número que pode ir entre 2.300, isto estimado por mim, em termos de unidades especializadas. Depois temos que acrescentar todos os alunos que têm medidas adicionais e reparem que eu estou aqui a classificar já os alunos por medida, portanto acabamos sempre por classificar os alunos. Quanto à sua criação, as unidades pretendiam ser uma alternativa concorrencial às escolas especiais e à institucionalização, e elas representam, de facto, uma forma intermédia de conseguirmos que os alunos estejam na escola e, a partir daí, construir contextos de inclusão significativos. Ou, pelo menos, era isso que pretendíamos aprofundar. Portanto, havia aqui um caminho a construir para estes alunos, também para todos os outros, como é óbvio, mas falando concretamente destes. E aqui eu tinha esperança que esta nova legislação trouxesse, de facto, melhorias concretas, porque há muito que fazer. Por exemplo, posso aqui falar de recursos humanos, não é? Estes alunos precisam, por exemplo, dos seus processos de socialização, de acompanhamento das turmas, das atividades de integração na escola, sejam regulados por adultos acompanhantes. Portanto, a figura do adulto acompanhante, muitas vezes os alunos ficam isolados em grupos, em salas, por nível ou por outro tipo de situação, porque não há adultos, recursos humanos, que os acompanhem nos contextos naturais onde a escola acontece. E, portanto, ou então eles estão supostamente incluídos em turmas, mas não estão acompanhados e, portanto, não existe esse acompanhamento. Isto era um aspecto que era preciso que fosse olhado. Outro aspecto que eu noto que está a recuar é o apoio às famílias,
É certo que a escola diz que, pronto, a escola é a escola e depois a família é a família, há outras entidades, mas quando se criaram as unidades especializadas e quando a escola se propôs ser uma alternativa às instituições, era suposto que a escola assumisse também, se assumisse como uma alternativa e, portanto, oferecesse algumas situações de apoio familiar, porque são alunos que as famílias não podem de repente deixá-los num ATL ou com um parente ou com alguém e, portanto, há aqui um cuidado especial com as famílias, há um peso especial que só pode ser superado com respostas articuladas entre a escola e outras entidades. Depois há aqui as designações semânticas criativas, portanto, há um medo da classificação, há um medo do modelo médico e de chamar as coisas pelos nomes, mas depois acaba-se por usar os alunos do 54, os alunos do RTP, os alunos das necessidades especiais de saúde, das seletivas. Parece que se ficou pelas necessidades específicas, que acaba por ser uma designação. Eu ia lhe pedir que terminasse, por favor. Pronto, eu ia terminar dizendo que as transformações numa educação mais inclusiva não se quedam por uma mera transformação da educação especial na educação inclusiva. No entanto, era preciso avançar na educação especial e na educação destes alunos. Esta lei não passa de uma lei que tem medidas para alunos com necessidades específicas e não acrescenta grande coisa. Quanto a ser uma lei de inclusão, eu penso que algo que anuncia uma mudança para o sistema, mas que depois o sistema continua na mesma. Não há alterações no sistema. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Muito obrigado. Portanto, após este debate, que foi bastante interessante, enriquecedor, todas estas intervenções, eu remataria com algumas ideias-chave para a mudança, ou propostas, ou aquilo que possamos entender como uma alteração à situação atual. Portanto, está claro que a educação inclusiva é um compromisso que exige à escola regular respostas para que todos, sem exceção, participem em todas as dimensões da escola, com igualdade de oportunidades e com equidade. Portanto, para além de todos os jovens deverem estar na escola, independentemente do seu grau de deficiência, eles têm o direito à participação social em todos os contextos escolares, em todas as vivências, têm que se sentir pertença da escola e têm que se sentir aceitos pelos outros. Não são uma visita da escola. E isto é um trabalho que nós precisamos de fazer, que eu já falei um pouco sobre na minha intervenção anterior, e isto é um trabalho que está em curso e que há muitas décadas estamos a tentar implementar. Em primeiro lugar, falta-nos uma transformação global, qualitativa do sistema todo, no seu todo, transformando num sistema com mais qualidade, mais inclusivo. E esta é a grande barreira da implementação de uma melhoria da educação inclusiva. É a mudança de um paradigma um pouco transmissivo e mais para um paradigma mais participativo. Aulas mais diferenciadas, práticas pedagógicas e a própria organização escolar e da formação, que muito aqui se falou. Os tempos da escola organizados para que haja tempos de cooperação, tempos de reflexão e a formação dos professores como professores inclusivos, porque todos eles são inclusivos. Em segundo lugar, a grande barreira, eu penso que são os recursos, não é? Nomeadamente os recursos humanos. Sem investimento é mais do mesmo, não vale a pena termos grandes retóricas, porque sem investimento é mais do mesmo. E, portanto, as parcerias pedagógicas são fundamentais, o apoio individualizado dedicado a alguns alunos para a sua participação, que eu também falei, fundamental. Portanto, em termos de recursos humanos, as equipas técnicas, terapeutas, técnicos, psicólogos, equipas multidisciplinares, portanto, as equipas na escola, mas é dentro da escola, contratados pela escola a trabalhar dentro do espírito da escola. Em termos de investimento, também a redução de turma, a mim parece-me que já é um bocadinho banal dizermos isto, mas de facto as turmas estão enormes e a redução de turma é logo uma vantagem neste aspecto. Portanto, se a escola não investe,
ela não se consegue tornar uma alternativa credível para estes alunos. E o que é que acontece? Os pais vão buscar respostas externas, muitas delas pagas pelo próprio Ministério da Educação. E, portanto, começa a surgir a ideia de instituições segregadas, de terapêuticas, e abandona-se esta ideia de que a inclusão é construída na escola, e é aí que devem estar os investimentos. Outro aspecto também que me parece importante é que nós também não podemos querer uma escola inclusiva se a escola não for democrática. Portanto, não há educação inclusiva sem uma escola democrática. Portanto, em que os órgãos pedagógicos, os departamentos, as lideranças intermédias, têm um papel importante na decisão e na construção e na gestão pedagógica e não apenas órgãos administrativos e consultivos. Portanto, a inclusão é a participação plena, logo também nas decisões, a participação plena dos professores. E nós temos escolas unipessoais, transmissivas, que não têm esta autonomia e esta capacidade de decisão própria. Esta ideia de que todos os professores são professores de inclusão. Nós não podemos pegar nos professores de educação especial e de repente estar a transformá-los em professores de inclusão. Não, todos os professores são de inclusão. Eu não melhoro o ensino da matemática transformando os professores de matemática em professores de inclusão. Transformando os professores de português em professores de inclusão. Não, todos somos de inclusão. Portanto, as medidas, as decisões, a prática pedagógica tem que ser tudo feito nos locais naturais onde já acontece. Os conselhos de turma, os departamentos, os conselhos docentes. Portanto, é a participação da escola nesta construção. Como outro quarto ponto, a escola inclusiva só se constrói, de facto, no contexto natural da aprendizagem onde estão todos os alunos. E, portanto, esse contexto é na escola regular. A escola inclusiva só se constrói na escola regular. E é aqui que tudo se joga. E é aqui que devem estar os investimentos e que devem estar as nossas preocupações, os técnicos, as equipas, todos a trabalhar na escola, com a escola. E é aqui que eu gostava de deixar esta ideia de que, de facto, nós precisamos de uma educação especial inclusiva que faça o seu papel e não transformá-la noutra coisa qualquer. Portanto, este desígnio de que uma educação especial inclusiva e também uma intervenção precoce inclusiva, que é outra coisa que também poderíamos aqui falar, é uma ferramenta muito importante para, juntamente com todos os professores, nós conseguirmos continuar a percorrer este caminho que já tem algumas décadas e que muito dele foi percorrido pela educação especial, que tem um saber na escola regular muito importante que não deve ser desperdiçado. Muito obrigado.